Então, boa tarde. Queria dar as boas-vindas a quem está connosco nesta quinta sessão, quinto seminário deste ciclo A Transcendência do Ecrã, sobre as expressões do religioso no cinema português. Quem está connosco nesta reunião e depois quem veja depois o vídeo no YouTube. Desta vez, quem vai apresentar o seu trabalho, ainda em curso, é a Maria do Rosário Lupi Belo, que é professora na Universidade Aberta, investigadora no Centro de Estudos de Comunicação e Cultura da Universidade Católica Portuguesa, e que vai apresentar um trabalho com o título Gesto, Trabalho e Risco, a concreta realidade do sobrenatural no cinema de Pedro Costa. Portanto, passava-lhe a palavra. Muito obrigada, Sérgio. Obrigada a todos os presentes. É com muito gosto que vos vejo aqui, até porque, para quem puder, conto também com a possibilidade que tenhamos de trocar impressões, porque exatamente como disse o Sérgio, este é um trabalho que está a ser feito, e por isso o que eu vou procurar trazer aqui é uma reflexão global sobre a obra de Pedro Costa. Agora há pouco tempo houve, para quem esteve no congresso da AIM, foquei-me num caso concreto de um filme, A Vitalina Varela. Pronto, aí tentei fazer uma análise mesmo detalhada, mesmo através dos fotogramas, um a um, desse filme. Neste caso não vou mostrar nada, vou tentar trazer algumas pistas de reflexão que me parecem importantes, pelo menos na minha leitura da obra do Pedro Costa, e sob a perspectiva, obviamente, que nos junta aqui hoje, e portanto, como digo, seria ótimo se pudesse ter feedback vosso e conversar no sentido de tentar aprofundar estes primeiros pensamentos. Então, eu gostava de partir de um poeta italiano que conheço mais ou menos, gosto de ler algumas coisas dele, chamado Pavese, o Cesare Pavese. Ele tem uma obra intitulada Lavorare stanca, portanto, trabalhar cansa. Nesta afirmação mínima, não é, e de conteúdo aparentemente dispensável, não é, por ser excessivamente óbvio, parece quase uma verdade Monsieur de la Palisse, insere-se, quanto a mim, paradoxalmente, uma afirmação de grande pertinência. Na verdade, em que consiste realmente o trabalho, não é? Porque é que nos cansa? Obviamente, Pavese não se refere unicamente ao trabalho profissional ou doméstico, parece-me, mas sim à ação humana enquanto tal, não é? Enquanto obra. O próprio ato de viver é um ofício na sua visão, tanto que esse é o título de outra obra sua, O Ofício de Viver, Il Mestiere di Vivere. Ora, por que razão então nos cansamos a viver, nos cansamos a trabalhar? Não nos é connatural a vida, a existência, a ação a que ela nos chama, o trabalho que ela implica? Esse é o mistério, parece-me, que nos alerta, o mistério deste intrínseco cansaço, que nos alerta para uma condição limitada e dependente e, portanto, dramática, já que a verdade é esta: cansa-nos ser aquilo que somos e fazer aquilo que é próprio da nossa natureza fazer. No entanto, se nos identificarmos um pouco com o Pavese, percebendo que viver é um ofício, não é? Portanto, tentando olhar para a vida por esta perspectiva, compreende-se que seja natural que, como acontece com qualquer outro ofício exercido, desempenhá-lo canse. Igualmente se compreende que viver contenha as suas próprias regras e desafios, os seus objetivos, as suas metas e, portanto, também os seus fracassos e os seus sucessos. Ora, eu julgo que o cinema de Pedro Costa é atravessado por esta ideia dramática deste trabalho, deste suor, deste cansaço, deste esforço, e julgo que isso em parte pode explicar a forma como a tarefa deste realizador se foi despojando, portanto passando de uma dimensão mais técnica, mais estrita no sentido cinematográfico do termo, para se ir fundindo com a própria vida, com o próprio mundo, com as suas várias personagens, se é que lhes podemos chamar assim, não é? Ou seja, ele foi passando de um conceito de trabalho em sentido mais profissional para uma noção de trabalho em sentido
que me parece mais plenamente existencial, portanto mais na linha daquilo de que fala o Pavese. A coisa extraordinária, parece-me, acho que aqui para nós nos interessa, é verificar que um tal fenómeno pode acontecer através do cinema. Portanto, aquilo que Pedro Costa nos dá a ver, portanto, no fundo a experimentar, é esse acontecimento através do cinema, através de uma arte específica, que é a sétima arte, que é o cinema, e que é o seu concreto ofício. Num livro, O Cinema de Pedro Costa, que foi publicado no Brasil em 2010 pelo Centro Cultural Banco do Brasil, o realizador fala da noção de trabalho e diz que, e cito, trabalho é o oposto de conforto. Conforto é a ideia primeira, tal como a ausência de resistência. E depois continua usando a palavra ofício, que não é de certeza por acaso. E importa saber que ele está aqui a dirigir-se a estudantes e aprendizes de cinema, está no Japão a dirigir-se a jovens que querem ser cineastas. E então ele diz a certa altura: eu posso ensinar-vos o ofício de fazer filmes, porque é um trabalho que dá trabalho. Sabemos que o ato de trabalhar é difícil, sabemos que é durante o trabalho que as coisas acontecem. É durante a montagem, por exemplo, que está o trabalho da montagem. Trabalhei bastante para realizar um filme sobre trabalho, um filme sobre os Strobe, e fiz isso para mostrar aquilo que não posso ensinar-vos aqui, aquilo que acontece na prática. Quando encaramos o material, quando estamos frente ao filme que vamos cortar, é que tomamos decisões. Não é antes, na teoria, ou nas nossas cabeças, que iremos realizar os filmes. Portanto, terminei a citação. O cinema é, para Pedro Costa, um ofício que, como a vida, só se pode aprender fazendo, não é? Trabalhando. E isso quer também dizer, não é? Já vimos, suando e sofrendo, não é? Portanto, é um trabalho que, como diz ele, dá trabalho, ele, não é por acaso que ele repete, e que é difícil. Noutro lugar ele diz mesmo, pede, e cito, pede paciência, sangue, suor e lágrimas. Mas essa é a condição, também torna ele claro, para que as coisas aconteçam. E porquê? Porque a alternativa, agora digo eu, usando o termo dele, não é? A alternativa é este conforto, ou seja, aquilo que eu chamaria uma posição instintiva, a que Pedro Costa chama posição primeira, e talvez aqui eu até gostasse de o interrogar sobre isto. Eu vejo assim, portanto, essa posição que não resiste a esta espécie de tentação inerente, que é de não se mover, não é? Que é de não trabalhar, que é de ficar tranquilo e confortável, não é? No dito conforto. Portanto, esta posição de Pedro Costa fez-me lembrar imenso uma frase de Simone Weil, não sei se a Rita Beni já está, que ela vai trabalhar e trabalha sobre Weil, onde a filósofa diz, a propósito do esforço de atenção, ela está a falar no esforço de atenção que é necessário à vida, mas diz o seguinte, e vou citá-la: há algo na nossa alma que a faz repelir a verdadeira atenção muito mais violentamente do que repugna à carne a fadiga. Portanto, ela está a dizer que a atenção ainda é mais difícil para a alma do que o cansaço físico para a carne, não é? De qualquer forma, ela reconhece que há um cansaço físico, e aqui parece-me que, na perspectiva que eu peguei na obra do Costa, estou mais a pegar neste ponto da fadiga, não é? Desta fadiga que não é só física, mas é também física. Portanto, a fadiga repugna e trabalhar provoca fadiga, não é? Mas resistir a essa repugnância é para Pedro Costa a condição inalienável do trabalho do realizador, do artista. E eu diria mesmo, e julgo não o trair, acho que é condição para o empenhamento com a vida, com a realidade concreta, que no caso do realizador tem que ver com o filme que está a fazer. Portanto, é condição para que as coisas aconteçam. Portanto, aceitar esta condição parece, pois, indispensável, em vez de procurar fugir a ela, que pode ser a atitude instintiva da nossa natureza, ou também, podemos dizer, aquela característica que dramaticamente marca muito o nosso mundo contemporâneo, aburguesado, não é? Portanto, refém do entretenimento e por isso voluntariamente alienado, ou seja, voluntariamente desatento, voluntariamente preguiçoso. Ora, é interessante confrontar neste ponto, e faço aqui só esta relaçãozinha porque não resisti,
a confrontar a posição de Pedro Costa com a de Manuel de Oliveira. Oliveira dizia que o não é aquilo que mata tudo e, portanto, esse é um conceito, é uma palavra terrível, não é? Como alertava, aliás, o padre António Vieira, não é? Que ele pega num discurso do Vieira. Luís Miguel Sintra conta, e a mim pessoalmente uma vez também me relatou isto, mas conta noutros lados, um episódio pessoal, quando certa vez disse a Manuel de Oliveira que não iria à cerimónia dos Globos de Ouro, onde lhe iam dar um prémio, porque não tinha paciência para aquilo, não é? Não tinha nada a ver com a sua arte. E quando conta isto a Oliveira, achando que Oliveira ia percebê-lo perfeitamente, Manuel de Oliveira faz-lhe uma reprimenda e diz-lhe isto: uma pessoa à partida nunca pode dizer não, porque não sabe o que é que vai acontecer. E está a negar que existe, está a negar qualquer coisa da sua existência, não é? Fecha aspas. Portanto, a possibilidade que alguma coisa aconteça é para Oliveira dizer sim, que acaba por ser ir, fazer, não é? Ou seja, não escapar aos desafios da vida, sejam eles quais forem. Pedro Costa parece-me dizer uma coisa parecida, mas mais focada na exigência da coisa em si, portanto, na exigência implicada na decisão. Portanto, é preciso aceitar o trabalho de viver, aceitar a luta, empreendê-la, resistir à tentação da alternativa mais sedutora, aparentemente, e menos empenhada, menos comprometida, que é de dizer que não ou que é de não fazer, porque só nesta luta está a resistência positiva para Pedro Costa, que acaba por ser, e ele a certa altura o diz mesmo explicitamente, a resistência à própria morte. Portanto, a sua visão do trabalho coincide, de facto, com a forma de o viver, e por isso os seus filmes e a relação com as pessoas que os fazem, não é, foram se tornando cada vez mais o seu habitat natural. Em ambos os casos, parece-me, no de Oliveira e no de Pedro Costa, há como que a defesa de uma certa inquietação, ou inquietude, se quisermos usar o termo oliveiriano, que é, aliás, como sabem, um dos títulos, o título de um dos seus filmes. Mas há esta aceitação, ou até aposta nesta inquietação, como uma posição decisiva para a existência e para a própria atitude criativa. Portanto, a crença de que aqui está a raiz do movimento da vida e, portanto, do próprio trabalho, como ação, como busca, como realização e como demanda de sentido também. No filme Vitalina Varela, acho que a muitos níveis se encontra isto, nomeadamente na ideia de inação. Se têm presente o filme, várias vezes Vitalina dá a entender que a coisa mais terrível quando ela regressa, quando ela vem para Portugal à procura do seu marido que acabou de morrer, é ver que as pessoas não fazem nada e que as coisas estão por fazer, que a casa está a cair, que o telhado está a precisar de obras, que o marido não deixou as coisas incompletas por fazer. E ela vê-se na posição dela que ela condena essa atitude preguiçosa. Já noutros realizadores, agora há aqui uma ponte que eu não vou fazer já porque faço um bocadinho mais adiante para não me estender demais, mas às vezes já, digamos, uma forma de ver isto que pode depois ter manifestações diferentes. Mas o que me parece para já é que não há dúvida que a obra de Pedro Costa evidencia também um percurso, não é? Segundo um outro Costa, desta vez o Bernard, em O Sangue, em 1989, há como que e agora cito, uma afirmação da impossibilidade de fuga e a proclamação da necessidade dela. Portanto, há a ideia de que há qualquer coisa errada e é preciso fazer alguma coisa sobre essa coisa errada. Só que parece que no início, na cinematografia de Pedro Costa, essa ideia de que é preciso fazer alguma coisa está um bocado condicionada pela ideia de fuga, quer dizer, temos que escapar de qualquer coisa de tremendo, não é? Depois, com Casa de Lava, em 94, começa a vir esta ideia de casa, não é? Que é uma ideia muito forte no cinema de Pedro Costa. E começa a vir esta alternativa entre o fora e o dentro, com a ideia, e agora aqui é a explicação do Bernard, de que só dentro se pode encontrar alguma coisa. E a frase dele, em que ele faz aqueles trocadilhos muito habituais na sua escrita, Bernardo da Costa diz isto: fora o dentro quase nunca se está certo, quase nunca nada é certo. Portanto, simplificando, nada é certo a não ser dentro, é preciso estar dentro para que alguma coisa ganhe consistência e certeza. Então, depois,
em 2000, com o filme No Quarto de Wanda, parece que entramos mais fundo neste dentro, não é? Nesta casa, mas ao mesmo tempo entramos para qualquer coisa de mais fundo que é um bocado sufocante, não é? E que vai restringir-se a um quarto. E o próprio Bernardo da Costa diz que é um filme negro e sufocante como um túmulo, coisa que também encontramos ainda em Vitalina Varela, embora haja, parece-me, mudanças claras. Mas não deixa de começar a surgir uma espécie de esperança, ainda que inicialmente pela negativa, porque a certa altura aparece no filme esta ideia, que é, se estivesse lá dentro, nesse dentro, uma pessoa de bem, eles nem mandavam abaixo da casa. Ora, não sei se vos acontece a vocês aquilo que me aconteceu a mim, que foi ver aqui uma ressonância religiosa clara, que me parece que encontramos no cinema do Costa, cada vez com mais pungência, mas que neste caso me fez lembrar a passagem de Sodoma e Gomorra, não é? Aquela ideia, não é? Se houver lá pelo menos não sei quantos justos, eu não destruo a cidade. Cada vez menos, cada vez houver pelo menos um justo, eu não destruo a cidade. Portanto, parece-me que no caso do Pedro Costa isso aponta para a busca de uma certa pureza indispensável. Portanto, é como se ele partisse desta consciência muito dolorosa da existência de um mal e depois começasse a dirigir-se em direção à procura de um lugar de bem. Pronto, essa busca de bem, que me parece cada vez mais ser evidente, que também é a busca de um sobrenatural, identifica-se no cinema dele, quanto a mim, sempre com qualquer coisa de muito concreto. Por exemplo, no caso desse filme, há um plano do rosto que tem uma imagem concreta, que é a imagem daquele Cristo de uma antenha, não é? Ao mesmo tempo, associa-se uma certa ideia de uma inevitabilidade dolorosa, porque também aparece esta frase, e esta ideia que o próprio Costa às vezes até em entrevistas diz, não há remédio, não podemos deixar de ver. É como se ele já tivesse abandonado aquela primeira posição, não é? Que é preciso escapar de qualquer coisa. E depois é como, bom, não vale a pena, não é tentando escapar. É preciso olhar. Portanto, é preciso olhar a dor, é preciso olhar o drama, é preciso olhar a morte de frente. Assim, estes mundos encerrados em quartos podem ser vistos como uma prisão da qual é difícil sair. Portanto, há aqui uma certa ideia de vida como exílio, como clausura, mas também como uma necessidade premente de saída. Aliás, essa saída pode até ser identificada, primeiramente, com uma ideia que se sobrepõe à ideia de fechamento, que é, esta clausura também pode ser identificada com as celas de um mosteiro. E há uma entrevista que ele dá e que está no YouTube, já em janeiro deste ano, 2022, em que essa coisa é dita muito en passant. Um autor, Mateus Araújo Silva, fala de dois momentos na obra do Costa. Primeiro, uma aproximação à pobreza, diz ele, e eu diria, não negando, acho que ele tem razão, é uma aproximação à pobreza, mas eu diria que é o primeiro momento em que ele aceita olhar, em que ele começa a aceitar olhar, não é? E depois, diz Mateus Araújo Silva, a imersão na pobreza, e que eu diria que é o momento em que ele começa a arriscar. Portanto, é o momento em que ele percebe que é preciso passar do olhar para o tocar, portanto, para o viver, para o fazer experiência concreta. Por isso, é preciso começar por olhar, mas não basta olhar, é preciso tocar, é preciso inclusivamente partilhar, quer dizer, fazer experiência dessa dor que se encontra presente no mundo. O mesmo Araújo Silva relembra uma fase de Pedro de Costa em que ele diz: só se percebe a beleza que há nos pobres se passar muito tempo com eles. É uma frase incrível, não é? Portanto, não se trata de nenhuma posição teórica, nem filosófica, nem sociológica, nem ideológica, é muito mais do que isso, é a ideia de uma partilha de uma experiência. Portanto, o trabalho para ele, para Costa, parece ser mesmo isto, a concretização desta experiência. Ou seja, de um possível projeto que ele teria e que ele tem e que é legítimo, mas que parece ter apenas um valor inicial, vemo-lo passar ao ato, portanto, à criação, a uma ação concreta, que existe um compromisso concreto e que é um compromisso palpável, no sentido literal da palavra, não é? Tocar naquelas pessoas, viver com elas, cheirá-las, ouvi-las, ajudá-las a resolver os problemas delas, que é o que ele faz, não é? Vai tratar dos documentos deles e tudo, não é? É uma partilha integral. Portanto, esta passagem exige, seguramente, assumir um risco, porque se depois de ver se reconhece que é preciso arriscar, é preciso ponderar, não é? Se entra ou não, se partilha ou não.
E esse risco, isto também acho que é muito interessante, o realizador considera ser também escolha do próprio espectador, porque como diz o realizador, um filme é uma porta fechada, ou seja, é um território resguardado, é um território sagrado, ao qual só se pode aceder com trabalho, com persistência, com pudor, não é? E com um grande desejo, mas um desejo que se exponha, não é? Que se manifeste, que seja profundo, não é? Não pode ser uma coisa banal, ou seja, não é um filme, não é um campo de portas escancaradas onde qualquer um entra sem cerimónia, não é? Assim, à bruta, não é? Ou de forma sentimental, identificando-se com tudo o que encontra, até de uma maneira um bocado especular, vendo-se a si próprio refletido em tudo, quer dizer, de forma um bocado narcísica, que é no fundo a forma típica do cinema comercial, não é? Que apela a uma não resistência, quer dizer, nós não precisamos de resistir a nada, é só deixar-nos ir, não é? Portanto, há um conforto no sentido mais pobre da palavra, não é? No cinema comercial, que acaba, inevitavelmente, por ter uma dimensão alienante, de desatenção, não é? Em vez de nos focar a atenção, distrai-nos, não é? Pelo contrário, Pedro Costa assume ele próprio e convoca os outros a uma tomada de decisão que envolve um risco, portanto, um risco que também é para o espectador. Aliás, era o George Steiner, e muitas vezes me lembro disto, e se calhar repito-me um bocado nisto, mas acho que ele foi tão certeiro quando falava do risco da verdadeira leitura. Ele considerava-se, sobretudo, um leitor, e ele dizia que a experiência da boa leitura é como a de receber um convidado inesperado, que pode de repente tocar à porta ao cair da noite. E há o risco, é necessário abrir-lhe a porta, não vamos deixá-la à porta, mas abrir-lhe a porta é um risco, não sabemos quem é, ele pode entrar e até pode desarrumar a casa toda. Ora, esta atitude parece-me que consiste também para o cineasta Pedro Costa em qualquer coisa de real que coincide com uma persistência, uma coragem e uma persistência em não abandonar, em abrir, em não largar. Portanto, esta ideia de resistência, não é? Que é muito presente naquilo que ele diz e naquilo que ele faz. Portanto, não fugir ao risco envolve trabalho, envolve coragem, envolve trabalho, envolve empenhamento. Aliás, o valor desta noção verifica-se precisamente nesta maneira como ele também desafia o espectador, não é? E ele diz também a certa altura, agora por acaso aqui não pus, mas depois se alguém quiser posso ir a verificar de onde é que tira isto, mas ele diz também, ver bem um filme dá quase tanto trabalho como filmá-lo. Portanto, ele parece-me que também nos está aqui a dar a indicação que é necessário saber vencer uma certa dificuldade e até uma certa estranheza, uma estranheza necessária, não é? Que não existe no cinema comercial e por más razões, não é? Para poder penetrar numa obra cinematográfica de qualidade. Portanto, em qualquer dos casos, no caso do trabalho do artista ou no caso do trabalho do espectador, há um elemento indispensável, e agora, aliás, vou aqui juntar um outro elemento a estes, que é o gosto, o desejo, já tinha falado no desejo, mas agora é mais do que desejo, é mesmo o prazer de trabalhar, e um prazer de trabalhar bem. E por isso, Pedro Costa gosta muito de Ozu e Mizoguchi, entre outros realizadores, e lá nesta vez que foi ao Japão, ele comparava o trabalho destes dois génios, não é, do cinema, ao dos artesãos. O que também achei interessante, porque também Manuel de Oliveira falava muito do valor do artesanato, onde o trabalho, onde a pessoa é mais livre porque tem tempo, não é? Para Oliveira era a questão do tempo. Aqui no caso do Pedro Costa, parece-me que o que ele está a dizer é que há um valor no trabalho bem feito e um valor maior do que pode parecer à primeira, não é de um perfeccionismo que ele está a falar, porque ele diz assim, o trabalho é algo de bom e o trabalho bem realizado é belo. Um trabalho bem feito é mais significativo do que um bom tema. É isto que eu achei claríssimo, não é? Portanto, o tema até pode ser, digamos, pobrezinho, mas se for bem feito, é belo. E aqui eu lembrei-me de um grande escritor que foi também uma figura de cultura e de fé extraordinária, que foi o Charles Péguy, que era filho de uma empalhadora, o pai morreu cedo e a mãe empalhava cadeiras, e ele dizia que que ele vira empalhar cadeiras com o mesmo espírito e o mesmo coração com que o seu povo tinha esculpido as catedrais. Portanto, reparem a comparação, não é? É a mesma coisa, não é? Um trabalho banal, bem feito, é como arte, não é? É como arte
porque é feito com o mesmo empenho, a mesma devoção, comparáveis ao da criação artística, mas eu acho que aqui até podemos levar a comparação mais longe e dizer que é comparável à própria oração, não é? É como um pedido feito com as mãos, não é? Com o trabalho. Portanto, esse empenho e essa devoção equivalem a uma forma justa. Por isso, o filme Ossos, por exemplo, é feito, segundo Costa, de forma ética, ou seja, ele diz tanto moralmente como cinematograficamente. Bom, interessante. Todavia, afirma também ele, não é assim, bom ou interessante, porque versa sobre a miséria ou o sofrimento, mas porque é construído da maneira mais justa, mais correta. E faço aqui, remeto novamente para uma outra personalidade artística, que era a Sofia de Melbrenner, quando afirmava, acho que vale a pena ouvi-la, porque a mim ajudou-me também a olhar para a obra do Pedro Costa. Ela disse uma vez num discurso para o qual foi convidada, que também posso depois dar a indicação, dizia assim: sempre a poesia foi para mim uma perseguição do real, um poema foi sempre um círculo traçado à roda de uma coisa, um círculo onde o pássaro do real fica preso, e se a minha poesia, tendo partido do ar, do mar e da luz, evoluiu sempre dentro dessa busca atenta. E agora a parte que importa mais aqui: quem procura uma relação justa com a pedra, com a árvore, com o rio, é necessariamente levado pelo espírito de verdade que o anima a procurar uma relação justa com o homem. Aquele que vê o espantoso esplendor do mundo é logicamente levado a ver o espantoso sofrimento do mundo. Aquele que vê o fenómeno quer ver todo o fenómeno. É apenas uma questão de atenção, de sequência e de rigor. E é por isso que a poesia é uma moral, que era o que dizia o Costa do seu filme. É por isso que o poeta é levado a buscar a justiça pela própria natureza da sua poesia. E a justiça é desde sempre uma coordenada fundamental de toda a obra poética. Pronto, fecha aspas. Ora, parece-me que Pedro Costa também evidencia na sua obra uma idêntica consciência do valor ético e moral do seu trabalho, da sua criação. Tal como no caso de Sofia, é nesta consciência, parece-me, que está ancorada para o realizador a dimensão política no sentido mais nobre e mais profundo da sua obra. Portanto, esta relação justa com a realidade que filma leva-o à procura da relação justa com o homem e, portanto, com o lugar do homem no mundo. Essa procura da relação justa manifesta-se na própria gestualidade. O gesto é a linguagem do corpo e é outro aspecto em que o concreto e o sobrenatural se encontram. Por exemplo, nas mãos do padre, de Vitalina Varela, umas mãos de grande elegância e expressividade, aliás, muito bressonianas, não é? Fez-me pensar no pickpocket, que é sempre as mãos a roubar, ou no Diário de um Pároco da Aldeia, porque aí há muita comparação, não é? Entre o padre de Vitalina e o padre do Pároco da Aldeia. Portanto, as mãos do padre em Vitalina afagam a certa altura um poste, um madeiro, já não demoro muito. E esse parece-me um gesto altamente simbólico, particularmente na perspectiva que aqui nos interessa. Portanto, que podemos dizer explicitamente neste contexto, parece-me um gesto de Cristo a abraçar a própria cruz, não é? E tem o simbolismo de tantos outros na estética de Pedro Costa. Ele aliás, refere-se por vezes muito explicitamente ao valor do ritual, dizendo que o ritual é essencial para que o cinema possa continuar a existir. Portanto, o ritual evoca e invoca coisas do presente e do passado e projeta-as no futuro. Portanto, cada gesto, cada atividade, a posição de cada corpo, isto são palavras, uma interpretação minha, são forma de dar carne, forma física de dar carne a significados metafísicos, não é? E há várias imagens que me vêm à cabeça: o casal de apaixonados de sangue, há uma cena dos ossos em que a Tina está sentada na cama, enfim, há várias imagens com um simbolismo muito grande. E vou para as últimas linhas, dizendo em direção à conclusão. Portanto, é do próprio cinema que Pedro Costa espera poder poder acontecer a metamorfose desejada, ou seja, a transformação do material em espiritual. Obviamente este aspecto, parece-me a mim, dá pano para mangas, e nomeadamente para uma abordagem à materialidade do cinema, e claro, Catarina, este é um ponto interessantíssimo nesta perspectiva, mas acho que é importante não deixarmos de ter presente que se trata de uma abordagem à materialidade que pretende atravessá-la até ao seu ponto último, até à profundidade do seu valor, que é ultimamente transcendente, portanto, metafísico, não é? Portanto, etimologicamente, esta meta, este caminho para a transcendência através da imanência, do físico, através do real concreto da dimensão material da arte. Aliás, o Dreyer, cineasta dinamarquês, dizia: é uma tolice dizerem que eu sou místico. O que é que as pessoas querem dizer com isso?
não se pode separar realismo de misticismo. E acho que, num certo sentido, Pedro Costa também está neste ponto, não é? Esta coisa do concreto ser absolutamente indispensável para chegar ao sobrenatural. Como se, para ele, o céu fosse a profundidade das coisas. Eu acho que esta ideia ou esta busca está realmente muito presente na obra dele e não por acaso ele diz que não há melhor guião do que a própria realidade e por isso começou a largar os guiões, não é? Portanto, é a adesão ao real tal como ele é e não a evasão a ele que pode permitir que surja a fantasia, a imaginação, a criatividade. Portanto, mesmo para concluir, para Pedro Costa a arte é sempre incómoda e cansativa, tal como a vida. Só pode nascer de uma posição de tensão em direção a qualquer coisa de último que seja profundamente desejado e implica a pessoa inteira, implica a recusa de censurar seja o que for. Por isso, até o mal precisa de ser olhado para ser percebido como tal, para ser identificado. É preciso olhar o sangue, a dor, a miséria, a injustiça, não tanto como mera denúncia social, embora até possa passar por aí, mas sobretudo como reconhecimento da condição dolorosa da existência e da sua exigência absoluta de bem e de beleza. Uma beleza que pode estar escondida, tanto que pode estar nos pobres, não é? E isto fez-me pensar naquele filme A Grande Beleza, do Paulo Sorrentino, que acho que vai um bocado nesta linha. Mas é uma beleza que também pode assustar, que nos pode fazer fugir dela, não é? Quando Dostoiévski falava dos irmãos Karamazov, quando ele se perguntava se a beleza pode salvar o mundo, parece-me que ele tinha consciência, como os seus livros demonstram, que é precisamente dessa beleza que os seres humanos tantas vezes fogem, por saberem que ela é profundamente cativante e atraente, mas que pode convencê-los a submeterem-se a ela, coisa que assusta, porque dá a sensação que se perde a liberdade, embora talvez seja ao contrário, seja a condição da liberdade total, este reconhecimento de uma dependência de um belo absoluto. Frase final, pense, portanto, que o gesto, o trabalho e o risco que vemos acontecer na obra de Pedro Costa testemunham um empenho de imensa seriedade com a própria existência e, portanto, com a arte. E, por essa mesma razão, com os outros seres humanos. Na tal palestra diante de aprendizes de cineastas, ele chega-lhes mesmo a dizer: se vocês não puderem dizer a palavra Deus, nunca poderão filmar. Portanto, penso que está claro que é preciso arriscar tudo para Pedro Costa. Bom, era isto, desculpem, julguei que ia ser mais sintética, mas gostava mesmo de vos ouvir e de conversar, se Muito puderem, quem tiver. obrigado, Rosário, por esta apresentação tão interessante e com tantas pistas e ideias nas quais nós podemos pegar. Não sei se há alguém que tenha algum comentário ou alguma questão para a Rosário. Catarina. Olá, boa tarde a todos. Olá. Obrigada por esta apresentação. Fiz saltos mortais para poder assistir. Então obrigada eu. Foi mesmo muito interessante, do início, do Cesare Pavese, pronto, que eu conheço muito bem, e esta ideia do material, a espiritualidade. E acho, não sei se a Rosário está a pensar, se estás a pensar também trabalhar este ponto de vista, esta coisa que vou dizer agora, mas os modos de produção. Ou seja, tu agora falaste do filme Ossos, não é? E eu sei, eu na minha tese também relato, não é? Esta que antes era uma trilogia, que é Ossos no Quarto da Wanda e Juventude em Marcha. Então Ossos foi o último filme que o Pedro Costa fez em modalidade de produção normal. Ou seja, preparar um guião, estar muito perto do que tinha preparado e ficar 2 meses ali nas Fontainhas a filmar. Foi aí que o Pedro Costa depois conheceu a Wanda e foi a Wanda que lhe disse, conversaram, não é? Está tudo num livro escrito sobre o Pedro Costa, que isto não tinha nenhum sentido, que se ele quisesse podia entrar no quarto dela e ela assim que lhe mostrava o verdadeiro, não é? E foi a partir daí que o Pedro Costa decidiu que já não queria voltar a filmar naqueles moldes, portanto já deixou as produtoras, não é, mainstream, e a partir daí, a partir do Quarto da Wanda, o Pedro Costa filma durante anos, não é? É um trabalho, é isto mesmo, é uma ética do trabalho, desta materialidade, não é? De filmar um bocadinho, 2 vezes por mês, preparar tudo, depois filmar umas horas, depois voltar a pensar. Foi a partir daí, não é? No Quarto da Wanda que depois
continua a trabalhar assim, ou seja, o que ele apresenta, não é, no ICA para ter o financiamento, que é uma coisa muito material, é só um esboço do que ele quer fazer. E depois, quando vai trabalhar, sabemos que ele vai trabalhar naquilo durante 2 ou 3 anos. Não é só a parte da montagem, que é sempre a mais difícil, é também a parte da filmagem, ou seja, do platô, do set, que não é nada igual a um realizador, digamos assim, mainstream, normal, e etc. Portanto, a partir daí, acho que pode encaixar bem nesta ideia da ética do trabalho, ou seja, é uma ideia de cinema completamente diferente, acho eu. O que é que acha? Não, agradeço imenso, Catarina, e aliás ajudaste até com recuperando essa ideia, explicando melhor, não é? Esse trajeto, a partir da trilogia para a frente, é uma ajuda a perceber isto. É exatamente isso, é uma ética do trabalho, e agora o prodígio do Costa, que é ao mesmo tempo um enorme risco, mas também é a grande originalidade e genialidade dele, é fazer coincidir isso com o próprio cinema, não é? É como se as coisas tivessem, como se quase todo o aparato cinematográfico, não todo, obviamente, mas eu ia dizer, quase todo tivesse desaparecido. Não todo, porque sempre é preciso filmar, há um mínimo, não é? Mas ele veio a reduzir tudo, não é? Ele mudou de câmara, a equipa está reduzida aos mínimos, ou seja, ele reduz tudo ao mínimo dos mínimos, para criar uma situação em que o cinema esteja ao serviço de outra coisa, não é? Portanto, por isso ele até diz que o cinema dele não é um cinema de reflexão, não é um cinema intelectual, porque não há tempo para isso, diz ele. Ou seja, a vida em si já dá tanto trabalho que não há tempo para estar com muitas reflexões, mas claro que isto é uma maneira de dizer as coisas, não é? Porque a reflexão está lá toda. Mas eu acho que a tua pergunta é uma pergunta que fica em aberto, neste sentido que é, eu acho que é a grande pergunta, uma das grandes perguntas que devemos colocar perante a obra deste realizador, porque ele próprio chega a dizer, eu não sou realizador e eles não são personagens, não são atores. Portanto, é quase uma desconstrução, não é? Uma desmontagem de tudo, até ao seu ínfimo valor, até ao mínimo dos mínimos do aparato cinematográfico, porque o grande interesse dele está nessa posição ética perante a vida, que é uma posição de trabalho, quer dizer, de empenhamento, de compromisso, não é? E o cinema acaba por ser um instrumento que permite testemunhar isso, é a sensação que eu tenho. Mas, é uma perda consciente desta materialidade para chegar sim, a uma perda de uma certa materialidade, é verdade, tens razão, de uma certa materialidade, mas ao mesmo tempo outra materialidade vai se impondo, que é a da própria realidade. Portanto, há a materialidade, digamos, mais artificial, cinematográfica, é reduzida ao mínimo, mas a materialidade dos corpos, das posições, dos olhares, daquilo que vemos, não é? Das casas, das paredes, da sujidade, essa parece que até ganha ainda mais força, portanto não desaparece a materialidade, ela transforma-se um bocado, não é? O foco mudou, não é que não estivesse lá, mas é tal coisa, ele de repente parece que percebe que quer arriscar tudo noutra direção e portanto vai prescindir desse aparato, de tudo o que pode a nível de aparato cinematográfico, fica só o osso, o osso, não os ossos, mas o osso. Não sei se mais alguém tem comentários, questões ou até sugestões para a Rosário. Exatamente. A Patrícia. Patrícia. Eu desculpem não ter a câmera, mas eu estou aqui num chamado Summit e é bem mais fácil, são agora umas pessoas mesmo ao meu lado a falar, espero que me ouçam, peço desculpa. Irei mostrar a minha cara numa outra oportunidade. Mas eu só queria, de facto, quer dizer, não sei se é uma pergunta, mas eu tenho tinha um comentário a fazer, porque eu percebo que a Catarina
tem o GT das materialidades. Eu escrevi uma tese de doutoramento sobre o Pedro Costa, mas mais relacionado com a política dos filmes dele, não com a política dele, mas com os filmes dele. E portanto a minha ideia de materialidade tem muito a ver exatamente com os processos formais do cinema, até porque, como a Maria do Rosário citou o próprio Costa quando fala aos alunos sobre o filme do Straub, no filme do Straub, sobre o Straub e o Lê, há um momento em que ambos estão na mesa de edição, não é? E o Straub vira-se para a câmara e diz qualquer coisa, e eu sei bem porque eu cito este momento, e ele diz qualquer coisa que a forma é o resultado do conflito ou do confronto entre a matéria e a ideia. Então para mim quer dizer, eu percebo que materialidade ou seja, pode significar muita coisa, não é? Mas para mim eu tenho muito, para mim é muito concreto aquilo que eu entendo por materialidade tem a ver exatamente com a forma, porque e este despojamento do aparato cinematográfico é reduzi-lo a exatamente, não quero usar a palavra essência, mas exatamente aquilo que resta, aquilo que para mim tem a ver com a forma, não é, do cinema, não é? E para mim o cinema é tempo e espaço, não é muito mais que isso, e por isso é que podemos fazer filmes com o mínimo, mas era só nesse sentido, quer dizer, que ou seja, no meu entendimento a materialidade tem a ver exatamente com a forma, que eu acho que é fundamental no trabalho do Costa e que tem mudado ao longo do tempo, ele tem encontrado outras necessidades e outras formas de representação ou não representação, acho eu, mas pronto, não sei, não é uma pergunta, mas é uma contributo. Não, mas eu agradeço imenso, Patrícia, ainda para mais um comentário vindo de quem conhece muitíssimo bem a obra dele, eu agradeço imenso, eu acho que eu concordo que é a forma, por isso esta procura, quer dizer, este despojamento do aparato não pode ser total, não é? Porque há uma forma específica do cinema e essa precisa de condições mínimas para existir, não é? Portanto, e ele usa essas condições mínimas, ele também não diz que elas são dispensáveis e usa-as, e por isso isso está lá sem dúvida nenhuma. Há também uma pessoa, um Comolli, que fala disso de uma maneira interessante, sobre como o corte dos planos e o fora de plano, como ele usa isso de uma maneira tão significativa que vai na linha daquilo que estamos aqui a dizer, não é? Ou seja, de nos fazer confrontar, quer dizer, de introduzir um conflito, porque há um conflito quando vemos uma cara, por exemplo, cortada ao meio, mas percebemos que aquilo é uma sugestão de ir mais além, não é? E de perceber um elemento não visível no visível, não é? E acho que aí também isso é prodígio da forma que ele usa, não é? Do tipo de forma daquele cinema, portanto acho que concordo inteiramente e agradeço, acho que é um ponto a não perder de vista, sem dúvida nenhuma. Só para dizer que eu estou a acenar com a cabeça, a dizer que sim. Tá bem, ótimo. Obrigada, Patrícia, obrigada. Obrigado, Patrícia. Mais alguém? Maria da Conceição. Estava só a ligar o som, ouve-se? Sim, ouve. Bom, eu primeiro queria agradecer à Rosário esta exposição sobre os filmes do Pedro Costa e de facto foi tão intensa, densa e falou sobre deu-nos aqui tantas pistas que eu não tenho questões ainda, portanto leva as reflexões para pensar à noite e durante uns dias. Mas gostava de comentar só dois aspectos, que achei curiosos, porque também não conheço tão bem, obviamente, a obra do Pedro Costa, como algumas das pessoas aqui presentes, mas achei muito curioso, dois aspectos, um mais trivial, outro menos trivial. Um mais trivial, começo por esse mais trivial, quando por exemplo, Rosário dizias que já não sei bem se era o Pedro Costa que dizia que há um valor num trabalho bem feito que é mais significativo que um bom tema. E o que eu acho interessantíssimo, ou seja, o tema pode ser pobrezinho, mas pode dar um filme bem feito.
E eu acho que isto é exatamente assim. Se calhar todos acham que pode ser um dado óbvio, mas eu acho que às vezes não é assim tão óbvio. E como trabalho muito em adaptações numa das disciplinas, numa das unidades curriculares que leciono, isso nota-se muito, porque há bons filmes que vêm de obras que são completamente ignoradas, as pessoas nem sabem que são adaptações, porque a obra prévia é perfeitamente, como é que vou dizer, irrelevante, não tem qualidade literária sequer. Eu estou a pensar em Hitchcock, por exemplo. Filmes icónicos do Hitchcock são adaptações de contos, histórias, e não têm grande interesse, ninguém vai ler, nunca ninguém leu nem ninguém vai ler. Pronto, mas isso é relativamente às adaptações, mas serve para qualquer filme, porque de facto não é só o tema é tão importante em qualquer obra cinematográfica, mas de facto é o trabalho realizado, a forma como é construído, ou seja, não é só o tema nem a história, mas é o discurso, a construção do discurso, a construção do próprio cinema que o torna completo, que lhe dá a coerência. Pronto, isto é o aspecto mais trivial, mas que eu achei interessante aqui o Pedro Costa referir. Depois alguma coisa que eu irei pensar e achei muito curioso aqui referido, portanto são reflexões, não são perguntas, e vou ser breve. Quando eu fixei esta ideia que aqui foi dita de que um filme é uma porta fechada. Eu achei curiosíssimo ouvir isto. Isto é uma frase, é uma afirmação do Pedro Costa, pelo que eu percebi. Sim, é. Sim, não é um campo de portas escancaradas, até é uma metáfora bonita, mas pronto. Um filme é uma porta fechada, e pensando no que se escreveu e no que os pensadores dos finais do século XX, principalmente, pensavam, e todos muito influenciados, se calhar, por uma ideia de Humberto Eco e da obra aberta. Acho muito curioso acho muito curioso um cineasta dizer isto. Um filme é uma porta escancarada, eu já explico porquê, é uma porta fechada. Perdão. E eu percebi a explicação e acho que faz sentido, ou seja, no sentido que o espectador não pode estar passivo, tem que estar ativo e tem que colaborar, etc. Mas achei quase paradoxal. Achei interessante, e não é paradoxal porque depois tudo fica explicado, mas primeiro, e o que eu acho mais curioso ainda é que o Humberto Eco nos anos 60, logo no início da década de 60, em 62, quando publica a obra aberta, dizendo que não há limites para as interpretações de uma obra, ele na altura referia-se à literatura, mas rapidamente se alarga a todas as artes, e alarga-se ao cinema, e à pintura, e à arquitetura, portanto, todas as interpretações são possíveis, e eu acho tão saudável que o próprio pensador e ensaísta, escritor, tenha repensado as suas ideias e nos anos 90 tenha reunido uma série de ensaios e tenha publicado Os Limites da Interpretação, em que diz que, de facto, as interpretações de um texto podem ser infinitas, mas isso não significa que sejam todas boas, entre aspas, é como ele refere. E se não se pode decidir quais são as boas, é possível dizer quais são as inaceitáveis. Ou seja, aqui já há um limite para essa abertura total da obra. Portanto, o que eu acho é que ele, como que atingiu um equilíbrio no seu percurso, e depois acho curiosíssimo que este cineasta, portanto, também dentro das artes, afirme quase o oposto da obra aberta, dizendo o filme é uma porta fechada. Portanto, de um extremo ao outro. Embora eu depois percebi pela explicação que aqui foi dada e pela tua reflexão, mas parece que estamos aqui com dois extremos. Isto é uma mera reflexão, não é mais nada, não insinua nada, mas que no fundo o que eu acho que pretende é apontar para o papel importante, de facto, do espectador. Sim. Porque se fosse efetivamente uma porta fechada, o espectador não poderia entrar, não é? Pois, ele é engraçado. Parece uma frase demasiado, como é que eu vou dizer, fechada sobre si mesmo também.
Não, é verdade, a mim causou-me a mesma estranheza quando li isso a primeira vez, mas vale a pena talvez dizer que ele depois diz assim, mas não é fechada de uma maneira autoritária, é interessante. Ou seja, é possível abri-la, mas é a ideia que também estavas a dizer, ou seja, é possível abri-la, mas abri-la dá trabalho, portanto, a obra boa, se é boa, dá sempre trabalho, não é? Quer dizer, e não tem aquela abertura no sentido de que o espectador se pode projetar totalmente ali sem qualquer esforço, não é? Aquela coisa especular, que eu acho que é isso que o Pedro Costa tem horror, não é? A ideia de que, por isso ele até diz, o filme é uma coisa e o espectador é outra, quer dizer, são duas entidades, não vamos confundi-las. Rosário, e por isso é que me parece que faz todo o sentido esta ideia, que depois o Eco mais tarde diz, dos limites da interpretação. Claro. É o que me parece que o Pedro Costa aqui também está implícito defende, isso. Também defende, exato. Sim. Está implícito isso e está implícita a ideia de que há qualquer coisa, digamos, de misterioso e até um bocado de secreto, não é? Que para lá chegar é preciso um empenhamento pessoal e que não é lançando a sombra do próprio eu sobre a obra, que seria a caricatura das 1000 interpretações possíveis, não é? Eu agora digo qualquer coisa, ou seja, digo as maiores macacadas sobre isto, tudo é válido porque basta tirar a minha interpretação para cima e desde que seja a minha interpretação, eu sou livre, isto é legítimo. Não é nada disso, realmente é exatamente o contrário, é assim, há qualquer coisa escondido e que dá trabalho a descobrir e não é tirando esta espécie de sombra, eu vejo a ideia da sombra no sentido de qualquer coisa que apaga, não é? Há uma postura pretenciosa do espectador que é a de apagar a obra só com a sua ideia, não é? Com uma interpretação desligada da própria obra. Portanto, é preciso um pudor e um respeito à obra. A obra tem uma realidade própria, objetiva. Não sei, eu gosto muito, por exemplo, de pensar nisto com dois termos. A obra é uma proposta e o espectador cumpre a tarefa da resposta. Portanto, não se fundem nem se confundem. E é preciso que os dois se respeitem, não é? Há ali uma dialética que não se pode perder. E que de facto essa ideia de obra aberta arrasava completamente essa dialética, não é? A obra era comida viva, digamos assim, que é terrível. Muito obrigado pelos contributos. Eu tinha aqui uma questão que talvez seja demasiado complexa, mas que eu deixo também para a Rosário. Na verdade são duas questões, mas ambas têm a ver com a questão dos conceitos. Portanto, eu nem sequer vou falar sobre o cinema de Pedro Costa, porque a Rosário convocou aqui pelo menos dois conceitos que podem ser desenvolvidos, ou pelo menos ela própria convocou alguns autores também com esses conceitos que permitem também, se calhar, desenvolvê-los um bocadinho mais e nesse aspecto também permite que eles sejam melhor articulados, se calhar, com o próprio cinema do Pedro Costa, mas eu aí já nem vou. O primeiro conceito é o próprio conceito de trabalho. Claro. Uhum. Porque é um conceito que se calhar para algumas pessoas pode parecer evidente, mas que não é. Aliás, aquela citação inicial do Pavese permite perceber que não é que há enfim, depende também das referências teóricas que sejam utilizadas, mas há pelo menos duas noções em conflito, não é? Quando nós falamos sobre trabalho. E é claro que o Pavese, até pelas convicções políticas que tinha, nós sabemos de onde é que ele estava a falar, não é? Portanto, ele estava a falar a partir de uma tradição marxista, não é? E que é uma tradição que está muito ligada, obviamente, aos escritos do Marx e do Engels, mas que faz esta distinção muito grande entre aquilo que é o trabalho como forma de humanização dos seres, e que tem tudo a ver com aquela citação que a Rosário utilizou,
e o trabalho tal como aparece nas sociedades contemporâneas com relações capitalistas, que é um trabalho com características alienantes. Parece-me que isso é muito... e, portanto, a ideia seria, obviamente, tendencialmente humanizar o próprio trabalho e, portanto, libertar os seres humanos dessa atividade laboral, não é? Portanto, em inglês é mais fácil fazer esta distinção, até porque nós temos a palavra work e temos a palavra labor. E de facto, aquilo a que o Pavese está a referir é o work, não é o labor. Não é? O labor é este trabalho com estas características alienantes. Eu penso que no cinema, eu disse que não ia falar do cinema de Pedro Costa, mas cá vai um exemplo. É muito evidente isto, por exemplo, no Juventude em Marcha, quando nós percebemos que o Ventura participou na construção da Gulbenkian, mas foi um operário da construção civil que construiu efetivamente do ponto de vista material aquele espaço, mas acha que aquele espaço não é dele e não é para ele. Portanto, só anos depois é que ele vai ao Museu de Arte Contemporânea da Gulbenkian. Não é? Só anos depois é que ele eventualmente se sente à vontade para perceber que aquele espaço também é dele, o espaço que ele próprio construiu. E isto para mim, sem ser demasiado direto, diz-nos muito sobre esta dimensão de alienação que o trabalho nas sociedades capitalistas introduz em relação aos seres humanos. Porque efetivamente ele ajudou a construir o edifício e aquele espaço, mas não o viu como dele, não é? Como tendo sido produzido por ele. É algo que está afastado, separado dele, não é? E é isso a alienação. O outro conceito é o conceito sobrenatural, que é um conceito que obviamente pode ser utilizado de várias maneiras, mas que até pelas referências cristãs que vão aparecendo, enfim, a Rosário também se referiu a isso, e isso tem sido cada vez mais notório na obra do Pedro Costa e no Vitalina Varela é absolutamente evidente. Mas na tradição cristã o conceito sobrenatural também tem um sentido muito específico, não é? E é evidente que a Rosário também não teve tempo para desenvolver tudo, né? Mas parece-me que esse conceito é muito interessante e é um conceito que, mais uma vez, por vezes é trabalhado de uma forma como se fosse uma coisa evidente. Ora, na tradição cristã, aquilo que se entende por sobrenatural é uma coisa muito específica, não é? Que é esta ideia de que o sobrenatural está ligado à noção de graça, que é uma oferta feita à humanidade por Deus, e portanto esta capacidade que nós temos de partilhar a natureza divina, de participarmos na vida divina, de nos comportarmos no fundo como Deus, mas não por natureza, isso não faz parte da nossa natureza. Nós podemos fazer aquilo que Deus faz, mas em Deus isso é natural e em nós não é. E é isso que nós chamamos de sobrenatural. Portanto, em termos teológicos, eu tentei explicar da melhor forma. Pronto, depois posso passar algumas referências à Rosário se ela quiser, mas talvez isto seja a forma mais simples das pessoas entenderem, não é? Que é esta participação na vida divina que para nós não é natural, é sobrenatural, não é? Está para além daquilo que é a nossa natureza. E não sei de que forma, isso agora aí não posso sequer dar exemplos, não sei de que forma é que isto poderá ser útil também para analisar a obra do Pedro Costa. Então... Sim, Sérgio, eu agradeço imenso porque isto acho que é um belíssimo ponto de ordem sobre a necessidade também de uma clarificação mais teórica ou mais precisa, não é? Dos conceitos que se usam. Também dizendo só assim muito rapidamente, o primeiro conceito, sim, é verdade, aliás, o exemplo que o próprio Oliveira dá exprime muito do que tu disseste, apesar de até se podia achar que dele não viria essa noção, mas ele diz, porque quando ele diz que o operário fabril é escravo, diferentemente do artesão, é um bocado essa a ideia que ele está a dizer, não é? Porque é escravo de uma certa lógica mecanicista, não é? Que tem que ver com o capitalismo, mas obviamente, não é? Mas ele não está só a dizer no sentido estrito
da questão do dinheiro, da questão material, está a dizer mesmo das condições do próprio trabalho, quer dizer, não tem tempo sequer para pensar, está ali a fazer gestos mecânicos e, portanto, está usado como se não fosse uma pessoa, não é? Está instrumentalizado, pronto, é isso, o operário fabril, enquanto que o artesão não é? Acho que, só antes de dizer também uma coisa muito rápida sobre a questão do sobrenatural, acho que é muito interessante ver o que o Peggy diz, porque o Peggy acaba por vir, quer dizer, não se posiciona exatamente nem num ponto nem no outro, dessa questão da humanização dos seres, o que ele posiciona-se, e curiosamente aqui parece que até há uma ponte com a outra questão natural versus sobrenatural, ou seja, que é do trabalho nos ser co-natural e, portanto, o que, ao contrário, em vez de ser a necessidade de nos libertarmos de uma condição que nos escraviza, que é o trabalho, é ao contrário, é percebendo que a nossa natureza é a do trabalho, há uma certa maneira de trabalhar que torna evidente a beleza e a liberdade que o trabalho pode significar, não é? E, portanto, o Peggy, quando faz aquela citação, fala de um povo, e diz, é um povo que tinha essa consciência, que tinha a consciência que trabalhar era rezar. Portanto, pronto, e esta é que é a verdadeira libertação do trabalho, digamos assim, mais do que qualquer outra coisa, embora depois haja muitas condicionantes que podem atrapalhar, mas o profundo da questão para o Peggy está aqui, está nesta perspectiva cristã do trabalho. Pronto, agora, a questão do sobrenatural e do natural, acho que tudo de uma maneira tão simples, se foste claríssimo. Exatamente, é verdade, o sobrenatural, como a própria palavra indica, quer dizer, não é natural, ou seja, é qualquer coisa que nos é dada e que está acima de nós, sobre nós, não é? Que vem de Deus, mas da qual Deus nos torna partícipes, não é? E, portanto, acho que é essa também um bocado, parece-me esta coisa incrível que se encontra no cinema dele, que é a percepção desse elemento estranho à natureza, mas presente. Não é? Presente nos seres humanos e presente na realidade. Portanto, assim, sem querer responder, as tuas perguntas exigem uma resposta muito longa, mas pego só nestes 2 pontos e, de qualquer modo, já tomei nota das tuas e também das anteriores, porque é mesmo isto, acho que é magnífico podermos conversar, porque abrem-se perspectivas sempre novas e muito mais profundas e evitam-se também alguns simplismos, não é? Que podem acontecer. Eu partilhei aí também um ensaio. Eu vi agora, sim, boa. Eu acho que toca em algumas dessas questões, até porque eu não falei sobre isso, mas esta questão da relação entre o trabalho e a arte, que eu acho que pode ser útil, é uma coisa mais teórica, mas eu penso que mesmo essa referência do Peggy e a visão cristã do trabalho, acho que há aqui muitas pontos, não é? Portanto, esta ideia de que o trabalho é uma condição fundamental da vida humana. Não? Exato. Não é uma condenação, é uma condição, mas não uma condenação, não é? Mas depois, quando lês o ensaio, por exemplo, há uma passagem do Engels que é tal e qual aquilo que tu disseste agora. Ok, não sabia, vou ver. Pronto, fica a referência. Ok, já gravei ali, já tomei nota. Tá bem. Pronto, então eu agradeço, eu acho que foi uma sessão muito rica sobre estes temas e também sobre o cinema do Pedro Costa. Eu queria agradecer à Rosário esta ótima apresentação e agora passava-lhe a palavra para ela anunciar a próxima sessão, que será a última, depois vamos de férias, depois vamos regressar, mas pronto, ela depois... Exatamente. É isso, não, obrigada eu a ti, Sérgio, antes de mais, mas a todos pela atenção e pelas magníficas contribuições ao meu trabalho, neste caso. E então passa a dizer o nome da próxima apresentação, chama-se Caminhos de Regresso em Deste Lado da Ressurreição, de Joaquim Sapinho, de 2011. E vai ser proferida pela Maria da Conceição Castelo Branco, que está aqui também presente hoje, da Universidade Nova de Lisboa, no próximo dia 20 de julho. Portanto, tomem nota para não haver confusões e podermos assistir também à próxima palestra. E muito obrigada a todos, e sendo assim despedimos e desejando bom trabalho e coragem para este fim de ano letivo, e então, se não for antes, até dia 20 de julho. Boa tarde. Obrigada. Obrigada.